Graça e paz da paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vou compartilhar uma palavra da parte de Deus, se encontra no livro de Josué, capítulo de número 7, a partir do versículo 1. O título diz, a epígrafe diz: os israelitas são derrotados por causa do pecado de Acã. Prevaricaram os filhos de Israel no anátema, porque Acã, filho de Carmim, filho de Zebedi e filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou do anátema, e a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Enviando, pois, Josué a Jericó alguns homens a Ai, que está junto a Bet-Aven, da banda do oriente de Betel, falou-lhes, dizendo: subi e espiai a terra. E subiram, pois, aqueles homens e espiaram a Ai. E voltaram a Josué e disseram-lhe: não suba todo o povo, suba alguns 2.000 ou 3.000 homens a ferir a Ai. E não fadigues ali todo o povo, porque poucos são. Assim subiram lá do povo alguns 3.000 homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. E os homens de Ai feriram deles alguns 36, e seguiram-nos desde a porta até Sebarim, e feriram-nos na descida. E o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Então Josué rasgou os seus vestidos e se postou em terra sobre seu rosto perante a arca do Senhor até a tarde. Ele e os anciões de Israel deitaram pó sobre as suas cabeças. E disse Josué: Senhor Jeová, por que com efeito fizeste passar este povo o Jordão, para nos dares nas mãos dos amorreus, para nos fazer perecer? Oxalá nos contentaremos com ficarmos além do Jordão. Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos. E ouvindo isto, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desarraigarão o nosso nome da terra. Então que farás do teu grande nome? Então disse o Senhor a Josué: levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o teu rosto. Israel pecou, até transgrediram o meu concerto que lhes tinha ordenado, e até tomaram do anátema, e também furtaram, e também mentiram, até debaixo da sua bagagem o puseram. Pelo que os filhos de Israel não puderam subsistir perante os seus inimigos, viraram as costas diante dos seus inimigos, porquanto estão amaldiçoados. Não serei mais convosco, senão desarraigaides o anátema do meio de vós. Levanta-te e santifica o povo, e diz: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel: anátema há no meio de ti, Israel. Diante dos teus inimigos não poderás suster-te, até que tires o anátema do meio de vós. Amanhã, pois, chegarei segundo as vossas tribos, e será que a tribo que o Senhor tomar se chegará segundo as famílias, e a família que o Senhor tomar se chegará por casa,
e a casa que o Senhor tomar se chegará homem por homem. E será que aquele que for tomado com anátema será queimado a fogo, e ele todo o quanto tiver, porquanto transgrediu o concerto do Senhor e fez loucura em Israel. Versículo de número 19. Então disse Josué a Acã, filho meu, peço-te glória ao Senhor, Deus de Israel. Faz confissão perante ele, declara-me agora o que fizeste e não me oculta. E respondeu Acã a Josué e disse: verdadeiramente pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica, e 200 círculos de prata, e uma cunha de ouro, do peso de 50 círculos, cobicei e tomei, e eis que estão escondidos na tenda, no meio da minha tenda, debaixo da terra, e a prata debaixo dela. Então Josué enviou mensageiros que foram correndo à tenda, e eis que tudo estava escondido na sua tenda, e a prata debaixo dela. E tomaram, pois, aquelas coisas do meio da tenda, e trouxeram a Josué, e todos os filhos de Israel deitaram perante o Senhor. Então Josué e todo Israel com ele tomaram Acã, filho de Zerá, e a prata, e a capa, e a cunha de ouro, seus filhos, e as suas filhas, e seus bois, seu jumento, as suas ovelhas, e a sua tenda, e tudo quanto tinha, levaram ao vale de Acor. E disse Josué: por que nos turbaste? O Senhor te turbará a ti este dia. E todo Israel apedrejou com pedras, e os queimaram a fogo, e os apedrejaram com pedras, e levantaram sobre ele um grande montão de pedras, até o dia de hoje. E assim o Senhor se tornou do ardor da sua ira, pelo que se chamou o nome daquele lugar Vale de Acor, até o dia de hoje. Louvado seja Deus. O anátema, ele não pode estar no meio do povo de Deus. Acã, ele pensou que ele poderia se esconder do Senhor, tomar aquilo que o Senhor havia rejeitado. Ele achou que ele poderia esconder dos olhos do Senhor o anátema. E a palavra anátema é sentença de maldição, que expulsa do meio da igreja, do povo de Deus, as coisas santas de Deus. Excomunhão, a palavra. Repreensão, condenação, maldição, execração. Acã achou que ele poderia esconder ou levar maldição para o povo de Israel. Até por um período de tempo, Israel perdeu a guerra por causa da maldição do anátema. A palavra de Deus diz que eles mentiram e até roubaram.
e levaram anátema. E até debaixo da sua bagagem esconderam. O Senhor está vendo tudo. Os olhos do Senhor são como chama de fogo que contempla todos os fiéis e os infiéis da terra. Onde há anátema, onde há maldição, o Senhor não opera. Onde há o pecado, o Senhor não opera. A igreja do Senhor é como um corpo. E todos nós somos partes dos membros. Somos os membros do corpo, aliás. E o Senhor, Ele é o cabeça da igreja. Então, no corpo da igreja não pode haver anátema, maldição, senão o Senhor não opera. E olha o que o Senhor falou a Josué. Estou trazendo para a igreja no dia de hoje, mas aquele povo de Israel perdeu a guerra por causa do anátema, da maldição que estava no meio dele, que Acã havia levado para ali para o meio de Israel. E o Senhor dá ordem a Josué: enquanto vocês não tirar, fale ao povo de Israel, enquanto o povo de Israel não tirar o anátema do meio deles, eles não poderão se suster diante dos seus inimigos. E a palavra do Senhor diz que eles pegaram tudo que era de Acã, da família de Acã, até a tenda, tudo, todo o ouro, a cunha de ouro, tudo ali, a prata, a capa, levou, e ali ele foi apedrejado e tocado fogo. E hoje, e ali ele foi banido daquele lugar, sumiu, desapareceu do meio do povo. E o Senhor voltou a operar em Israel. E no dia de hoje, a gente tem que tirar o anátema do meio de nós. Porque o fogo que vai consumir a maldição, se nós deixarmos entrar no nosso meio, vai ser um fogo que nunca se apaga. A palavra de Deus diz: um fogo que nunca se apaga, que queima por toda a eternidade. Ninguém pode esconder dos olhos do Senhor aquilo que não é bênção. Que a igreja do Senhor tome essa palavra no seu coração e não venham sair debaixo da bênção para entrar em maldição. Porque a maldição o Senhor rejeita. O anátema o Senhor rejeita. É sentença de maldição. É a sentença de excomunhão, de execração do meio do povo de Deus. Deus, ele elimina, ele bane aqueles que não querem se arrepender e largar o anátema. Eu deixo essa palavra para o seu coração. Graça e paz.